E abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 14, desculpa. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Nós vamos ver aqui o que Paulo quer nos ensinar através dessa armadura, para que nós possamos ser fortalecidos e para que nós possamos progredir para a glória dele. Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição do evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore comigo, Pai, é a sua palavra, Senhor. Me usa, Senhor, simplesmente para passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que essa mensagem, ó Pai, corrija a nossa rota, que seja, ó Pai, uma semente jogada em terra fértil, que dê frutos para a Tua glória, que eu simplesmente seja um arauto, e que toda a glória seja Tua, Pai. Eu oro a Ti no nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. A igreja pode se assentar, amém? Nós vivemos hoje em um mundo caótico. Tudo que antes era verdade, hoje não é mais. E tudo que não era verdade, hoje agora é. Tudo que tinha valor, hoje deixou de ter. Hoje nós vemos que falar a verdade é uma escolha. Tanto faz. Ou você pode falar, ou você pode não falar. E se tomamos a atitude de falar a verdade, somos fanáticos, somos loucos. Somos intolerantes. E em meio a tudo isso, a pergunta que surge no meu coração, e acredito que no seu coração, olhando para o mundo do jeito que está, é: como eu posso criar o meu filho, como eu posso criar o meu neto, diante do mundo tão louco como a gente tem vivido? Como eu posso blindar o meu filho, o meu neto, de tanta má influência, de tanto mau exemplo? Ou como eu posso motivar o meu filho para estar na casa do Senhor, crescendo e aprendendo as coisas do Senhor? Nós vamos ver em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, Salomão nos diz uma coisa: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Salomão não está falando que você tem que chegar para o teu filho e corrigi-lo com toda a sabedoria. Salomão não está dizendo que você tem que desenhar num papelzinho bonitinho, fazer as florzinhas necessárias, colar na testa e falar: filho, olha aqui, é isso que você tem que fazer. O que Salomão está querendo nos dizer é que nós só podemos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, quando nós começarmos a mostrar as atitudes que ele tem que ter. Salomão está dizendo: dedique-se à sua casa. E se nós formos olhar o livro de João, capítulo 5, versículo 19, Jesus diz assim lá, Jesus lhe deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. O que Jesus está falando aqui, querido? O seu filho não vai tirar as coisas do nada. O seu filho não vai: aprendi, agora eu sou o cara, vou para cima, vou fazer. Não, ele continua dizendo: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer.
Porque o que o pai faz, o filho também faz. O que ele está querendo nos ensinar aqui é que tudo o que os nossos filhos fazem é simplesmente reproduzir o que nós somos. Se você for um bom exemplo, ele vai reproduzir isso de uma forma maior. Mas se você for um mau exemplo em alguma coisa, ele vai ser um mau exemplo muito pior. E a pergunta que fica aqui hoje para mim e para você é: as nossas atitudes têm aproximado os nossos filhos e os nossos netos de Cristo? Paulo aqui em Efésios, capítulo 6, ele está corrigindo a conduta do povo. Ele está mostrando qual é a conduta que o povo tem que ter para espelhar verdadeiramente quem Cristo é. Então aqui em Efésios ele está colocando um padrão de conduta. Se você quer lutar as guerras espirituais, vencer e não ser derrotado, não ser ferido na guerra, tem essa conduta. E quando a gente, pelo menos eu, amém? Vou trazer para mim. Quando eu sempre li esse texto, eu falei, vou dobrar o meu joelho aqui, e a hora que eu levantar, eu vou estar com essa armadura. Tipo Transformers, levantei, meu nome é Optimus Prime, estou com aquela espada gigante, aquele escudo medonho de gigante, e vão para cima. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a armadura de Deus é nós corrigirmos a nossa conduta para caminhar no caráter de Cristo. Então hoje, nós temos que entender essa armadura, vestir essa armadura, para que nós possamos refletir quem Cristo é dentro dos nossos lares, em todas as nossas atitudes. E nós vamos ver 3 ações práticas de como podemos fazer isso. Amém? Ai, meu Deus. Amém? Amém, amém. Então vamos lá. O primeiro exemplo é o caráter. O que é um bom caráter? É ser honesto, sincero, confiável, andar com honra, humildade, lealdade, empatia e verdade. O que é ser ao contrário? O que é ser um mau caráter? É ser oportunista, manipulador, mentiroso, ignorante, aquela pessoa que não assume os seus próprios erros e que ama ser o centro das atenções. O versículo 14, que Paulo começa a falar sobre o cinto da verdade e a couraça da justiça, Paulo não está se referindo ao cinto da verdade como a verdade do Evangelho. Paulo está se referindo ao cinto da verdade como andarmos em integridade. E se você for ver o que é ser uma pessoa íntegra, é ser uma pessoa de bom caráter. Paulo está dizendo, filhão, ou você caminha na verdade, ou você não é discípulo de Cristo. Há um livro chamado Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, que ele vai dizer algo muito interessante, que só existe o discipulado com Cristo, se nós andarmos na verdade diante dos homens e diante de Deus. E quando Paulo se refere à couraça da justiça, ele não está dizendo para você, faça justiça. Paulo não está dizendo aqui que a couraça da justiça está relacionada à justiça que nos foi imputada por Deus. Mas o que ele está falando é que com correção do caráter, da lealdade quanto aos princípios e aos atos, para com a santa lei de Deus, a verdade e o caráter é a base dessa armadura. Se nós não tivermos essa primeira peça, querido, esquece o resto da armadura. Não adianta de nada, porque entenda uma coisa, Paulo ele está fazendo uma comparação da armadura de Deus com a armadura do soldado romano, e ele não está fazendo isso porque ele estava preso sem fazer nada, ele está fazendo isso porque isso tem lógica, porque se você for estudar a armadura de um soldado romano, ela tem uma lógica para ser montada, ela tem uma sequência a ser montada, e se isso não for seguido, a armadura não se sustenta. Então o que Paulo está falando aqui para nós é, nós temos que caminhar na verdade e em caráter, se nós queremos mostrar a conduta correta aos nossos filhos, porque se nós não mostrarmos para ele o que é ter caráter, o mundo vai mostrar o que é ser um mau caráter.
Olha o que vai dizer Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês já foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. E ele continua no 25, abandone a mentira. 26, irar, mas não pecar. 27, não dar lugar ao diabo. 28, o que roubava, não rouba mais. 29, não fale palavras torpes. 30, não entristeça o Espírito de Deus. 31, livre-se de toda amargura, gritaria, calúnia e maldade. E 32, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que Paulo está falando aqui? Que a verdade e o caráter é a base de todo cristão. As velhas práticas, as velhas condutas, não servem mais para nós aqui. Ou nós mudamos a nossa conduta e somos uma referência aos nossos filhos, ou nós nunca mais vamos conseguir controlar e tomar a rédea. Porque se nós formos analisar Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus está falando algo interessante ali. Ele está falando, querido, em tudo seja o teu sim, sim, e o seu não, não. E o que passa disso? É procedência do maligno. O que Jesus está querendo ensinar para nós? Querido, se você falou algo, afirme que você falou. Porque se você mentir no pouco, o teu filho mente no muito. Porque quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Então Cristo está mostrando para nós aqui que nós temos que caminhar na verdade. Salmos capítulo 15, versículo 5. Davi vai falar, ainda que jure com prejuízo, honre, cumpra. O que ele está falando, queridão? Se você assumiu um compromisso e viu que vai tomar prejuízo, assuma o compromisso que você assumiu. Agora, quantas das vezes a gente vê uma situação e o nosso filho vê que a gente falou, oh, é tal coisa. Aí depois passa um tempo, a mesma coisa é outra coisa. Aí ela vai falar assim, pô, calma aí, se o meu pai está fazendo isso, então está tudo certo. Então eu vou fazer a mesma coisa. Um exemplo prático para você, eu fui criado em um lar. E isso eu falo com muito orgulho. Que eu nunca, vou fazer 34 anos agora, eu nunca vi meu pai me dar um exemplo de que ele era oportunista. Eu nunca vi o meu pai me dar um exemplo que ele era manipulador. Eu nunca vi meu pai mentir. Nunca. Quando eu era pequeno, eu vou abrir aqui um pedaço da minha vida para vocês, não me julguem, amém? Eu era pequeno. Eu me meti numa confusão grande na escola, porque era aquela época de gangue. Ah, gangue A, da gangue B, se encontrava, o pau torava e era tudo certo. E eu era de uma gangue A e um rapazinho era da gangue B. E ele falou para mim, falou assim, amanhã você se prepara. Eu vou pegar uma arminha de airsoft com as bolinhas de esfera e vou te pegar no final da aula. Eu falei, miserável, eu não tenho nem para onde correr. Se eu entrar com arma em casa, meu pai me mata. O que eu fiz, irmão? No desespero, eu cheguei em casa, esperei meu pai e minha mãe sair, fui lá, os policiais aí me perdoem. Abri a gaveta, peguei uma faca, coloquei na minha mochila e falei, amanhã o pau vai cantar. Se ele puxar a arma, eu vou enfiar essa faca na barriga dele, que eu vou empurrar até o cabo. Só que acontece, irmão, Deus é bom. A professora pegou a faca na minha mochila. E o que aconteceu? Ela ligou para o meu pai. E ela falou para assim, ou o senhor toma atitude, ou eu tenho duas opções. Conselho tutelar ou polícia, porque o teu filho é um marginal. Queridos, eu lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu lembro até o brilho na porta do guarda-roupa do meu pai. Meu pai me chamou para entrar no quarto.
A hora que eu entrei no quarto, ele bateu assim na cama, ele senta aqui. A hora que eu sentei do lado dele, irmão, estava escrito aqui, ó, o pau comeu. Eu falei, ele vai tirar meu couro. Mas ele fez diferente. Ele chegou perto de mim, filho, eu poderia te bater, mas eu não vou te bater. Porque você já é um homem. A hora que ele falou aquilo para mim, irmão, eu falei, caramba, eu sou um homem. Cara, não tem nem bigode, já sou homem. Amém. Aí ele falou assim, ó, isso que você fez está errado. Você não tem esse exemplo dentro de casa. Eu nunca te ensinei isso. E começou, irmão. E começou. Eu acho que se eu tivesse apanhado, tinha doído menos. Mas ele começou a me corrigir. E no final de tudo, ele olhou para mim e falou assim, ó, se acontecer de novo, a conversa é outra. Mas a partir de hoje, eu não bato mais em você. Saia desse quarto, vá pedir perdão à sua mãe, porque você deixou ela muito magoada. Se reconcilie com ela. Irmãos, depois disso, o Lucas errou de novo? Sim, com certeza. Mas o que mudou? Queridos, toda vez que eu errei, eu chegava para o meu pai, falava, pai, eu errei. Por mais que eu não queria assumir, mas eu chegava para ele e falava, pai, eu errei. Eu falhei, mas eu vou me retratar e eu vou correr atrás do que eu fiz. Simplesmente, querido, o que o meu pai fez foi me ensinar a ter caráter. Eu não sei você, mas eu tive o privilégio de ser criado com aquele famoso ensino do fio do bigode. Quantos aqui é da época do fio do bigode? Amém, aí ó. Chegava lá, ó, arrancava o fiozinho do bigode, deixava em cima do balcão, tal dia eu pago. E tal dia o cara estava lá para pagar. Meu pai falava, essa é a minha criação. Pois o dia que você der a sua palavra, cumpra. Nem que você tome prejuízo, mas cumpra a sua palavra. Porque um homem, para construir um caráter, é uma vida. Mas para destruí-lo, é 1 segundo. E eu sempre caminhei desse jeito. Agora você vai olhar para mim e você vai falar assim, tá bom pastor, mas eu não sou perfeito como seu pai. Mas em nenhum momento aqui eu falei que ele é perfeito. Eu só falei que ele foi um bom exemplo de caráter para mim. Ele me ensinou o que é uma conduta correta para evitar toda a proposta do mundo. Aí você vai olhar para mim e falar assim, pastor, mas com essa carinha tua você nunca fez nada de errado. Irmão, não julgue o livro pela capa, porque eu não sou tão santo assim. Eu só andava com tranqueira, só jogava bola em time de traficante. Os traficantes vinham com aqueles medalhão de ouro, coisa mais linda, ofereciam um espetinho depois do jogo, vinha te badular, te chamava para uma chácara, te chamava para uma festa. Aquilo, quando a gente é novo, encanta os nossos corações. Mas quando eu dava as costas, eu olhava para trás, eu falava assim, irmão, para lá, meu pai me ensinou qual é a conduta errada, a conduta certa é a conduta errada. E eu vou na conduta que o meu pai me ensinou, porque meu pai usou a Bíblia como referência para me criar. E não importa a proposta que o mundo me ofereça, porque meu pai me ensinou o que é ter caráter. E não é as pessoas que eu ando, que eu caminho, que vai me influenciar. É eu que tenho que influenciar elas para o caminho correto. A pergunta que fica aqui é, será que nós temos sido os exemplos para os nossos filhos de um bom caráter? Querido, porque se nós não formos esse exemplo, o mundo vai ser. E o mundo não perdoa. Chega um amiguinho todo bonitinho, com os olhos brilhando, cheio de boas intenções. E se nós não dermos referência para os nossos filhos olharem para nós e falarem assim, esse é o padrão, alguém vai colocar o padrão na vida dos nossos filhos. E é isso que Paulo está falando para nós, querido, corrija a sua conduta, corrija a sua passada. Porque se nós somos discípulos de Cristo, lá na juventude nós estamos trabalhando sobre o ir de fazer discípulo. O que nós estamos trabalhando é lá. Se nós não formos discípulos de Cristo, qual é o sentido de nós estarmos sentados aqui hoje?
Como nós podemos cuidar do mundo se nós não conseguimos cuidar da nossa própria casa? Como nós queremos ser referência para alguém aqui na igreja se nós não conseguimos ser referência para os nossos filhos? Ah, pastor, mas eu não tenho filho. Para o seu amigo, para o seu vizinho, para o cachorro, para o papagaio, para alguém. Mas o que Paulo está falando aqui é, querido, vista o cinto da verdade e a couraça da justiça, porque essa é a base da armadura para que você consiga progredir. Seja honesto, seja verdadeiro, perdoe, dê exemplo para o teu filho. Querido, a palavra diz que quando nós erramos, confessamos, nós alcançamos misericórdia. Agora, por que para os nossos filhos nós temos que ser perfeitos? A Bíblia não diz que você tem que ser perfeito. A Bíblia diz que você tem que procurar, você tem que procurar e espelhar quem Cristo é. Isso é um processo. Agora eu vou te dar um exemplo. Uma vez, eu estava em casa, estava no dia com a cabeça cheia. Minha filha fez uma coisa que não me agradou. Eu falei, filha, vem cá. Ela, não, papai, vem cá. Chamei ela no quarto. Tirei o meu chinelo 39, 40 e pau na bunda dela. Sentei na sala e fiquei pensando nisso. Irmão, como me dói bater na minha filha. E eu ali, remoendo aquilo, a minha esposa chegou. Amor, falei, amor, o que eu fiz está feito. Ela falou assim, amor, você entendeu errado. Aí eu olhei para a cara dela, como assim? Ela não fez assim, assim, assim. Ela fez assim e sem querer aconteceu assim, assim, assim. Irmão, eu sou homem, todo homem em si, irmão, tem um pouquinho de orgulho, desse tamanhozinho assim. E eu fiquei numa posição que eu falei, pô, se eu pedir perdão para minha filha, eu vou mostrar para ela que eu sou instável. Mas se eu sustentar, eu estou dando um mau exemplo. Adivinha o que eu fiz? Vamos embora. Cheguei no quarto, ajoelhei, filha, vem cá. Ela chorando, irmão. Pensa numa menina dramática. Ela veio, abraçou, papai, que não foi isso, que não foi aquilo. Eu falei assim, calma, deixa o pai falar agora. Eu quero te pedir perdão. Por quê, papai? Filha, o pai não é perfeito. Eu estou aprendendo a ser pai. Você é minha primeira filha. Você pode perdoar o papai? Ela olhou para mim, irmão, mas eu nunca vi um olhar tão lindo que nem eu vi naquele dia. Ela me abraçou, papai, eu te amo. Eu falei, não, filha, eu te amo. E eu peço perdão porque eu errei. Querido, falhar em meio ao processo é inevitável. Mas deixar de consertar o erro é um mau caráter. Se você errou, assuma. Fala, filho, eu não sou perfeito. Eu também erro. Mas sabe de uma coisa? Eu errei, mas você vai comigo, você vai ver eu consertar o que eu errei. Seja um bom exemplo. Não procure ser perfeito. Entenda que Deus está colocando uma joia na tua vida para você lapidar. Porque amanhã, meu querido, se o seu filho se perder, amanhã se o seu filho se matar, amanhã se o seu filho começar a ter mal referência, não adianta você vir aqui e olhar para os pastores dessa casa, porque a responsabilidade do teu filho não é nossa, a responsabilidade do teu filho é tua, quem tem que criar é você, e nós estamos aqui para auxiliar você nisso, para trazê-los para a casa do Senhor e ajudá-los a discipulá-los para que eles se pareçam com Cristo, mas para eu discipular alguém para se parecer com Cristo, ele tem que ter a base do caráter e da verdade. Porque pastor não faz milagre não, gente. Tem uns que faz. Pastor Marcelo, pastor Januário, os homens é diferente. Mas não é uma exceção, não é uma regra. Então nós temos que entender que a responsabilidade de moldar o caráter dos nossos filhos são nossas. E a segunda ação que Paulo mostra é no versículo 15. O segundo exemplo é a dependência. Paulo vai falar, calçai os pés com a prontidão do evangelho da paz. E colocai o escudo da fé.
Quando Paulo fala, calçais o pé nos pés com o evangelho, com a prontidão do evangelho da paz, Paulo não está falando, esteja pronto para falar do amor de Cristo. Paulo está falando, confie e dependa do evangelho para você ter estabilidade, para você avançar. E quando ele fala do escudo da fé, ele fala, dependa da fé em Deus. Mas se você for estudar o texto, se você for ler os comentários, o que ele está falando? Que o escudo da fé depende totalmente da prontidão do evangelho da paz. Por quê? Porque as sandálias do soldado romano era cheio de cravo e dava sustentabilidade para ele avançar, dava para ele estabilidade, para ele continuar lutando, avançando para cima do inimigo. E o que o Paulo está dizendo aqui é, se você não depender do evangelho, se você não conhecer o evangelho, como que você vai fazer o teu filho avançar? Como nós vamos fazer o nosso lar prosperar? Se nós que somos sacerdotes, se você, mãe, que é a rainha do lar, não dá uma boa referência de depender de Deus para o teu filho, como você quer que ele olhe para a igreja e ame estar aqui? Romanos capítulo 1, versículo 16, diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Irmão, eu não tenho vergonha do evangelho não. Agora, e você? Tem? Eu não tenho não, pastor. Aí está lá você no shopping passeando, todo bonitão, perfumado, lá da família, os filhos tudo ao redor. Aí passa o irmão no meio, aqueles irmão louco, pentecostal, passa lá no outro lado do corredor. Ô querido, graça e paz do Senhor Jesus. Você dá uma olhada assim. Para mim é. Para você está tudo muito certo. Mas o teu filho olhou para você e viu assim, ele ficou com vergonha. Então, eu tenho que ter vergonha para falar quando eu vou para a igreja. Eu tenho que ter vergonha quando eu tenho que falar do amor de Deus. Eu tenho que ter vergonha para cumprimentar alguém com a graça e a paz do Senhor Jesus. Paulo está falando, querido, eu não estou nem aí com nada, eu me orgulho desse evangelho, eu me orgulho de fazer parte desse evangelho, eu dependo desse evangelho. Esse evangelho tem tudo o que eu preciso para eu conseguir cumprir o meu propósito nessa terra. E se nós formos ver no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, olha o que Paulo vai falar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora, qual é o segredo que Paulo aprendeu? Qual é o segredo que ele diz aqui nesse texto para nós? Ele fala no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo, querido? Não é os momentos bons que prova que Deus está comigo. Os momentos ruins não significa que eu estou sendo reprovado. Mas não é o que as circunstâncias que me levam a ser um adorador, que me levam a ser um discípulo, é quem ele é que me leva a ser discípulo. Então quando eu venho à igreja, eu não venho na igreja pelo que ele pode me dar, mas eu venho para a igreja para adorar quem ele é, e isso faz toda a diferença. Porque se nós ensinamos os nossos filhos que Deus vai prosperar a nossa casa, que nós vamos colher do melhor, que nós vamos viver do melhor, que nós vamos desfrutar do extraordinário, e quando você passar no momento de necessidade, o que você vai falar para o teu filho? Eu estou em pecado? É isso que Paulo está dizendo, irmão, não é as circunstâncias que me diz se eu sirvo ou não sirvo. Eu sirvo Ele, porque em todas as circunstâncias da minha vida, Ele é comigo, Ele é o meu Deus Todo-Poderoso, e tudo posso nele, porque Ele me fortalece para passar por todas as situações. Queridos, quando eu cheguei aqui na Ágape, minha empresa estava para fechar. Minha filha olhava para mim, papai, eu quero tal coisa. Eu falei assim, filha, não dá. Só que o grande ponto
é que eu sempre falei para Deus, e meu pai também, falei assim, Senhor, se é para fechar, que feche. Mas eu não vou deixar de adorar quem o Senhor é. O Senhor vai prover outro meio de nós ganharmos o nosso pão. Hoje, queridos, a minha empresa está lá em cima, porque o meu Deus não é minha empresa, meu Deus é quem Ele é. Independente do que aconteça na minha vida, Ele continua sendo Deus. O que Paulo está falando, querido, tenha convicção no Evangelho, que é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele que rege a sua vida. Nós temos que ensinar os nossos filhos que depender de Deus é você muitas das vezes dar o passo no lugar onde você não vê o chão. Fé, gente, não é falar assim, isso aqui não é fé, isso aqui é realidade. Eu vi que tinha um degrau aqui. Agora, fé é você estar aqui, meu irmão, e põe o pé aqui agora no escuro. É você acreditar que Deus vai pôr o chão. É isso que Paulo está falando. Se você não conhece o Evangelho, se você não sabe depender do Evangelho de Cristo, como que você vai passar isso para o teu filho? Como nós vamos motivar os nossos filhos a estar na presença do Senhor? Eu gostaria de ler os Salmos, de número 91 com vocês. Davi vai nos ensinar aqui o que é o Evangelho. Há quanto tempo atrás? O homem era... Vamos lá? Escute. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio, pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. O que é escudo e proteção? A verdade. Não temerás os terrores da noite, nem flechas lançadas de dia, nem peste que se alastra na escuridão, nem mortandade que arrase ao meio-dia. Poderão 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te protegerem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem com os pés em pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisarás o leão novo e a serpente, porque tanto me amou, e o livrarei, e o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei, darei a ele longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. O que Davi está falando para nós, querido? Aqui nessa casa é lugar de proteção, aqui nessa casa é lugar de caminharmos com Cristo em amor, em bondade, em justiça. Ele está falando aqui, que quando nós invocarmos Ele no momento da angústia, Ele estará conosco. Isso é o Evangelho. E querido, deixa eu dizer uma coisa, está vendo isso aqui? O maior compromisso de Deus não é comigo e não é com você. O maior compromisso de Deus é com Ele mesmo, com a sua palavra, porque o que está aqui tem que se cumprir. Então nós temos que ensinar para os nossos filhos, quando nós viemos para a igreja, que nós estamos indo para o lugar mais incrível do mundo, porque aqui é o lugar mais incrível do mundo. Agora, domingo, nossa, o culto é 6 horas, hein? Churrasquinho. Vamos, né? Fazer o quê? Tem que ir para o culto, né? Como é que você quer que teu filho te segue? Ou você é um exemplo em tudo, gente, ou você não é exemplo em nada. Se nós formos olhar os Salmos 23, Salmos 23, o Senhor é meu pastor. Diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para águas tranquilas. Renova a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Quando eu estiver andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Querido, se você quer alimento, desculpa, não adianta você ficar andando pelo mundo atrás de profeta. Deus te deu uma casa, Deus te deu um lugar para você estar entre as ovelhas dele, para que ele te alimente, para que ele te conduza à água tranquila. Mas por que ele conduz à água tranquila? Porque a ovelha não bebe água em lugar que a água está turbulenta, ela só bebe água em lugar que a água está calma. O que ele está falando? Ei, aqui é o lugar onde você tem tudo o que você precisa. Evangelho, gente, a palavra de Deus. Não sou eu, Lucas, que está falando, eu não estou dando exemplo meu, eu estou dando exemplo para você na Bíblia. É isso que Paulo está falando. Quando nós falamos, vamos à casa do Senhor, nós temos que ser nem o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, se você fala assim, não tem nada para fazer mesmo, vamos para o culto. Como é que você quer criar teu filho dentro da igreja? E eu falo isso para você, irmão, então eu não estou querendo apontar que não está aqui quem é perfeito, não. Porque eu já fiz isso para minha filha. Teve um dia que eu estava cansado, eu falei para ela, nossa, de manhã, vamos. Aí eu parei. Eu falei assim, nossa, belo hipócrita, né? Falei, não. Falei assim, vou mudar isso aí. Falei, filhote, o negócio é o seguinte, vamos para a igreja. Vai ser top, cultinho hoje vai estar pegando fogo. Você vai aprender um monte. Vamos embora. Aí eu fui tomar banho, comecei a trocar de roupa. Ela olhou para mim, papai, eu tenho que te falar uma coisa. Falei, filha, vai trocar de roupa, porque senão a gente vai atrasar. Não, papai, é rapidinho. Falei, o que foi, filha? Papai, eu sou sua parceira. Aí eu comecei a dar risada. Falei, lá vem a pérola. Por que você é minha parceira? Não, papai, eu sou sua parceira de culto. Todo culto que o senhor for, eu vou com o senhor. Eu não quero nem saber. Eu fico lá no culto dos adultos mesmo. Para mim não importa. Eu quero saber quando o louvor está tocando lá, eu estou lá com o papai, eu estou com o papai. Falei assim, glória a Deus por isso. É isso que nós temos que motivar os nossos filhos, gente. Nós temos que mostrar para eles a alegria de estar aqui nessa casa. E o que é o Evangelho? Entenda. O que nós temos que mostrar para os nossos filhos que o Evangelho é? O Evangelho é perdão. O Evangelho é transformação, justiça, misericórdia, cuidado, alimento, refúgio, proteção, resposta, um amor ágape. E o que é o amor ágape? É um amor incondicional, é um amor que se doa, é um amor que se entrega, é um amor que tem empatia, você sente a dor do próximo, e é um amor que tem o verdadeiro perdão. Mas o que é o Evangelho? É poder de Deus para a salvação. Nós vamos à nossa casa, porque nós temos que ensinar para os nossos filhos que aqui é passageiro, mas nós estamos entendendo que nós estamos numa crescente para chegarmos aonde nós temos que chegar. Agora, se nós não mostrarmos o que é o Evangelho para o nosso filho, como que nós vamos pregar esse Evangelho para alguém? Como que nós vamos falar para o necessitado? Vem aqui, porque aqui você encontra a solução para a sua necessidade. Nós nem sabemos que nós conseguimos fazer essa necessidade aqui. Nós temos que conhecer e depender do Evangelho para nós termos estabilidade, para avançarmos e mostrar para os nossos filhos que aqui é o melhor lugar para se estar. E a pergunta que fica temos mostrado aos nossos filhos que conhecemos e dependemos do Evangelho? Queridos, quantos de nós, na semana, paramos para meditarmos na palavra de Deus junto com os nossos filhos? Quantos de nós mostramos para ele que o Evangelho é uma verdade absoluta? Quantos de nós encontramos que nós temos que mostrar que tudo que nós precisamos nós encontramos aqui? A minha filha agora está numa vibe que tudo é perdão. Ô papai, me perdoa. Ô papai, me perdoa. Ô papai, me perdoa. E hoje, irmão, ela conseguiu me tirar da casinha com esse negócio de me perdoa. Aí você vai falar, pastor, mas ela está pedindo perdão. Mas não é essa a essência. A essência é obedecer, não é pedir perdão. É o que Samuel vai falar para Saul, filhão, é melhor o obedecer do que o sacrificar. Eu falo, filha, eu entendo o seu coração de pedir perdão, mas o que eu preciso é que você obedeça. Porque o perdão, eu te perdoo, eu te amo incondicionalmente. Mas nós temos que obedecer o Evangelho, nós temos que obedecer a palavra. E como que nós vamos dar base para os nossos filhos, se nós não temos a convicção para depender desse Evangelho?
Então, querido, pare 1 minuto do seu dia, 1 minuto não, 20 minutinhos do seu dia, sente com o teu filho, leia a Bíblia com ele, explique a passagem para ele. Mas pastor, eu não tenho teologia. Mas eu não estou falando de teologia, eu estou falando de Bíblia. Querido, leia o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e a sua folha não murcha. O que Davi está falando aqui? Sai do conselho dos seus amigos, sai das rodas que não somam na tua vida. Seja um homem que medita na palavra do Senhor, porque você vai se tornar uma árvore frutífera. E uma árvore não dá fruto para si, uma árvore dá fruto para abençoar quem está ao redor. Filho, medite na palavra, aprenda esse salmo, vive esse salmo, para que você possa abençoar, para que você possa semear na vida das pessoas a verdade e a beleza de Cristo. Gente, não precisa de teologia, é simplesmente parar e tirar a cabeça do problema, que Deus vai trazer a você a revelação do texto. E o terceiro exemplo é o conhecer. Paulo, no versículo 17, ele vai falar: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. E quando Paulo fala do capacete da salvação, o que ele está nos ensinando aqui é, querido, a salvação não está condicionada às suas atitudes. Você não faz nada para merecer a salvação, porque a salvação é um dom de Deus. E quando Paulo fala da espada do Espírito, Paulo ele está falando que nós temos que manusear bem a espada, para que nós possamos nos defender, mas também para que nós possamos atacar. Porque a palavra nos mostra a verdade ao nosso respeito, a palavra nos mostra os nossos propósitos de vida. Então, uma coisa que eu penso, esses dias eu estava orando muito em casa. Gente, se nós não somos daqui, se nós somos apenas peregrinos nessa terra, por que nós motivamos os nossos filhos a criarem raízes aqui? Por que nós motivamos tantos os nossos filhos a estudarem? Nada contra isso. Seu filho pode ser o novo Bill Gates, ou sei lá quem é o homem da ponta aí agora. Não tem nada a ver com isso, mas isso não é a essência, isso é a consequência. Mas nós ensinamos para ele que não existe nada mais importante do que você ter uma formação para você ser um cara visionário. Só que deixa eu dizer uma coisa, você pode conseguir todas as riquezas, mas se você não focar na palavra do Senhor, se você não caminhar com Cristo, você não tem a salvação, e tudo que você conquistou vai ficar para outro. Se esforce à vontade, mas essa é a verdade. O que Paulo está falando, queridos? Deus não colocou vocês nesse mundo para criar raízes. Você tem que desfrutar do bom e do melhor, sim. Se tem como você ter um carrão top, tenha. Se não tem como, não tenha. Mas em tudo, agradeça ao Senhor, porque Ele é aquele que te sustenta em todas as coisas. Agora, os nossos filhos nos vê chorando por uma dívida. Os nossos filhos nos vê chorando porque nós perdemos dinheiro. Os nossos filhos nos vê chorando porque nós não conseguimos pagar as contas. Os nossos filhos nos vê chorando porque nós tomamos prejuízo. Mas os nossos filhos não nos vê chorando por almas. E eu não sei se para você isso é normal, mas para mim não é. Porque se você vê alguém sofrendo e você não se importa com ele, desculpa, querido, há algum erro no teu evangelho. Teve um domingo que eu estava saindo, não estou sendo eu perfeito, amém? Estou dando um exemplo que foi prático meu, que eu lembrei aqui agora. Teve um domingo de manhã que eu estava saindo daqui e tinha um adolescente dos teens no ponto de ônibus. E eu passei lotado, fui embora. E estava eu e minha filha no carro, minha parceira de culto. Aí eu catei, a hora que eu cheguei lá na frente, Deus falou no meu coração: uau, belo pastor que você é, hein? Nem ofereceu uma carona. Eu falei: Senhor, não sei nem onde ele mora. Eu falei assim: não importa. Falei: quer saber? Eu prefiro ouvir Deus do que ficar com a consciência pesada o dia inteiro. Dei meia volta. Minha filha: papai, o que está acontecendo? Falei: filha, calma. Entrei, parei na frente da farmácia, desci do carro, falei: querido, aonde você vai? Ele olhou para mim: ô pastor, estou indo embora para casa. Falei: aonde você mora? Hortolândia.
Dá risada, né? Aí eu catei, olhei para ele e falei assim, cara, eu vou te levar na sua casa. Ele, não, pastor, não precisa. Eu falei assim, não, cara, eu vou te levar na sua casa. Ele, não precisa. Se o senhor me levar até o centro, o senhor já matou todo o meu atraso, porque nesse bairro não tem ônibus. Peguei ele, levei ele até a cidade, fui conversando com ele, dando risada. Aí ele começou a falar, pastor, para vir no culto de domingo eu acordo 5 horas da manhã. Eu falei, uau, eu tenho que aprender com esse cara. 5 horas da manhã, eu levanto, pastor, me arrumo, fico tudo bonitinho. Minha mãe olha para mim e fala assim, você tem coragem, hein? Não, mas eu vou. Pego o meu ônibus, venho para cá, só tem um ônibus no bairro onde eu moro, eu tenho que esperar uma eternidade e tal. E fui conversando. Tá, falei, filhão, tá aí, Deus abençoe. Você tem certeza que não quer que eu te leve a Hortolândia? Aí ele falou assim, não, pastor, aqui tá muito bom, muito obrigado. Aí eu estava indo embora. Minha filha olhou para mim e falou assim, papai, por que o senhor fez isso? Eu catei e falei, sabe, filha, a gente tem que aprender a olhar para a dor do próximo. A gente tem que aprender a ter caridade. Assim, ele levanta 5 horas da manhã para vir no culto de domingo. Eu, quando venho no culto de domingo, se for vir só eu acordo 7h30. Quando eu venho com meus filhos, eu tenho que acordar 4 horas da manhã, porque senão eu não dou conta de trazer os dois. Mas, falei assim para ela, o que você tem que entender, filha, é que hoje, Deus nos deu uma boa condição. Deus nos deu um bom carro. Deus nos deu uma boa casa. Mas isso não significa que nós temos que desprezar as pessoas que não têm essas mesmas condições. Então, quando Deus te der mais do que o Pai tem, que você tenha isso, lute para ter, não esqueça de ajudar o seu próximo. Ela catou, olhou para mim, tá bom, papai. Eu falei assim, tá bom, ela nem tchum, né? Chegou na casa, chegou toda assim. Mamãe, nós fizemos uma caridade hoje. Figura, Angélica figura. Mas o que eu estou entendendo? O que eu estou querendo ilustrar aqui para você, queridos? Não crie seus filhos para criar raízes nessa terra. Conscientize eles que o lar deles não é aqui. Aqui é só uma passagem. Que a nossa morada é um lugar onde a palavra, onde letra, onde nada explica a grandeza. É isso que nós temos que ensinar os nossos filhos. Mas para nós ensinarmos isso para os nossos filhos, também é necessário nós manusearmos bem a espada do Espírito. Entender o que essa palavra diz ao seu respeito. Sabe por quê, gente? Porque eu cuido de jovens. Todo santo dia eu estou falando com um jovem. Tem dia que tem umas 15, 20 mensagens no meu celular. E só vejo a última mensagem. Não, pastor, não esquece de mim. Eu vou te responder, até meia-noite eu respondo. Na verdade, eu respondo outro dia, que não dá tempo. Mas o que mais os jovens sofrem hoje é que eles não entendem o propósito de vida deles. Você já parou para ter uma conversa com o teu filho? Filho, você sabe para que você foi criado? Filho, você sabe o que a Bíblia diz ao seu respeito? Filho, você sabe o propósito santo que Deus fez você? Você é único. Aí você vai falar para mim, pastor, eu não sei dar essa base para o meu filho. Então hoje você vai aprender. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. A palavra diz assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias,
fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pelo meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filho, não existe condenação, não existe julgamento contra a tua vida, porque naquela cruz, Cristo, Ele te justificou. Você é amado. Nada pode te separar do amor de Cristo. Querido, nada pode te separar do amor de Cristo. Mas pastor, eu já errei muito na vida. Aqui não está dando uma cláusula, se você errou demais, Ele não te ama mais. Ele está falando que Ele te ama de uma forma incondicional. É isso que a palavra nos mostra. Filho, nada pode te separar do amor de Cristo. Não existe acusação contra a tua vida, meu querido. E se nós formos ver em 8,14, Paulo continua aqui. Olha o que ele fala. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas um espírito de adoção pelo que clamamos, Abba, Pai. O que Paulo está mostrando aqui, querido? Você era um escravo, mas Deus não chegou até você e te atraiu com esse espírito de escravidão. Ele te chamou como filho, e Ele fala que você pode chamar Ele de paizinho. E ele continua, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. O que Paulo está dizendo aqui, querido? Que se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Agora pensa aí, Deus não deve ter nada na conta dele, né? Ele tem tudo. E Ele está chamando não só você de filho, Ele está falando, ei, você era escravo, mas quer saber? Vem para perto de mim, porque agora você está numa posição de filhos. Você agora é herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, porque é certo que pelo Evangelho nós vamos ter que sofrer, mas também por esse Evangelho nós seremos glorificados. O que os nossos filhos têm que entender é que nós fomos gerados para a glória de Deus, e nada muda isso. Não existe pecado, não existe circunstâncias, não existe maldição, porque em Cristo toda maldição é quebrada, porque Ele é o dono da nossa vida. Ele pagou o alto preço por mim, Ele pagou o alto preço por você. E Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus nos ensina algo muito interessante. Vós sois o sal da terra e a luz. Será que o teu filho entende que ele é sal da terra e luz do mundo? Mas pastor, o que é ser sal da terra? O que é ser a luz do mundo? Querido, quando Cristo fala isso, Ele está falando assim, você quer ser sal? Aprenda a palavra. Entenda a palavra. Ande na palavra. Porque se você quer temperar, mas você não conhece a verdade, como você vai temperar? E no versículo 14 ele vai falar, vós sois a luz do mundo. Mas por que ele fala a luz do mundo? Porque quem caminha na verdade, quem conhece a palavra do Senhor, se torna referência, se torna luz. Entenda, um farol tem a missão de trazer os seus barcos, os marinheiros, de volta para casa. E nós, como os discípulos de Cristo, temos a responsabilidade de fazer o brilho de Cristo brilhar na escuridão, para trazer aqueles que se perderam de volta à casa do Pai. É isso que Cristo está nos ensinando. Ei, seja a luz que brilha em meio à escuridão. É isso que nós temos que entender. Filho, devore isso aqui, mas viva isso daqui. Porque se você não viver, se você não praticar, não adianta de nada. Gente, eu conheço algumas pessoas, para não dizer muitas, que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não vivem uma folha.
que adianta? Você está mudando a vida de quem? Que evangelho é esse que chega para você e te alimenta e você não alimenta ninguém? Como nós queremos fazer com que os nossos filhos avancem no meio dessa sociedade maluca, se nós não damos a base para ele avançar? Filhão, é aprender e praticar, mas papai, não é fácil, mas não é para ser fácil, que é moleza, morre, pô. É isso que eu falo para todo mundo. Isso fica doido, mas é verdade, gente, não existe uma vida mole, gente, para de, sabe, eu falo isso porque, olha, nós queremos proporcionar aos nossos filhos o que nós não tivemos. Entenda uma coisa, eu cresci numa casa que eu dividi quarto com as minhas irmãs, até os meus 18 anos. Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. A minha mãe sempre foi muito trabalhadora, mas ela tinha as limitações dela. Mas isso nunca mudou nada na minha vida. Por quê? Queridos, meu pai me deu o que ele podia dar. Meu pai me proporcionou o melhor que ele tinha. Agora nós queremos aliviar a barra para os nossos filhos. Eu lembro um dia, eu estava comentando isso com alguém ontem aqui. Eu estava saindo de casa, me arrumei, tudo bonitinho, né? Novo, adolescente. Falei, ó pai, estou indo sair com o pessoal da igreja. Ele falou, parou, onde você vai? Pai, eu vou estar em tal lugar. Eu falei, pô, acho que ele não gostou que eu vou sair com os irmãos da igreja, né? Ele falou assim, não, onde você vai com essa camisa aí? Aí eu falei, tá feia a cor? Não está combinando? Ele falou assim, filho, olha debaixo do seu braço. Eu olhei, mas irmão, tinha um tiro de 12 embaixo do braço, um buraco desse tamanho aqui assim. Ó. Ele não lembra disso, mas eu lembro. Ele falou, parou, vai trocar de blusa. Ele falou assim, amanhã você vai no shopping e faz uma compra de roupa. Eu falei, pai, não precisa. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar e eu vou comprar. Não adiantou nada, ele fez eu comprar roupa do mesmo jeito. Mas o que eu quero te entender, querido, nós temos que ensinar para os nossos filhos que a vida não é fácil. Ela vai ter os seus desafios. Se tudo a gente mastigar para ele, quem vai mastigar para ele a hora que Jesus te tirar da terra? Ninguém. Eu estava conversando com um jovem essa semana e eu tive uma conversa muito prazerosa com ele. Por quê? Ele veio falar comigo porque o pai dele faleceu em janeiro. E ele trabalhava numa multinacional. E ele pegou e abriu mão de toda a carreira que ele tinha projetado para honrar a memória do pai dele e assumir a empresa. E ele veio me pedir um conselho. E eu conversando com ele, eu falei, cara, legal, você estruturou bem a empresa. Eu vou te ajudar no que eu puder ajudar, eu vou te indicar onde eu puder te indicar. Mas o que está ardendo no meu coração não é a tua empresa, eu quero saber como está o teu coração. Aí eu peguei na veia. Aí ele engasgou, os olhos começaram a brilhar. Ele falou assim, sabe, pastor, eu sou filho único. Eu nunca entendi, porque eu sempre tive tudo. E agora eu estou tendo que correr atrás. E ele começou a abrir o coração. Eu falei, querido, entenda uma coisa. Eu entendo o que você está passando. Porque a minha mãe, antes de falecer, ela tinha projetado essa empresa junto com meu pai. Era um sonho dos dois. Ela deu um nome. Ela foi lá, sócio, Moacir Montarelli, não vou chamar ela de Benedita, senão ela vai mandar um raio lá do céu na minha cabeça. Elizabeth Guerra Montarelli e Lucas Antônio Guerra Montarelli. Ela sonhou, filho, sabe quanto tempo ela desfrutou da empresa? Nem 2 anos. O Senhor recolheu ela. Falei para ele, eu entendo a sua dor. E a hora que eu falei isso, ele parou, ele falou assim, sabe, pastor, em todo esse tempo, é a primeira pessoa que eu converso que entende a minha dor. Queridos, ou nós preparamos os nossos filhos para fazer a diferença nesse mundo, ou o mundo vai destruir os nossos filhos. Nós precisamos ser a referência, nós temos que ensiná-los a viver e a praticar a palavra do Senhor. E é isso que Jesus está fazendo lá em Mateus capítulo 7, 24, quando ele está aplicando o Sermão do Monte. Ele está falando, filho, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será visto como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Aonde nós estamos edificando os nossos filhos? Porque, queridos, quem vai colher isso é você, não sou eu. Eu cuido do seu filho durante a semana, de vez em quando ele me chama. Quando não chama, eu mando uma mensagenzinha. E aqui no culto. Mas quem está com ele todo dia é você. Se nós não entendermos que nós temos que mostrar para os nossos filhos um bom exemplo de caráter, um bom exemplo de dependência e um bom exemplo de conhecer a palavra de Deus, como nós vamos fazer com que eles avancem? Nós temos mostrado isso aos nossos filhos. Nós temos mostrado as verdades bíblicas para ele. Eu já vou encerrar, eu já vou concluir. A Bíblia nos mostra que somos amados, perdoados, justificados, que somos filhos e luz nesse mundo. Ensine isso para os seus filhos.